Oi gente, aqui é o Bogezan e nessa aula a gente vai aprender o Teorema de Pitágoras. Ele é com certeza o teorema mais utilizado na geometria inteira de forma geral. E ele brinca com triângulos. Se eu tenho um triângulo assim e alguém te entregou o valor de dois lados, por exemplo 3 e 4, será que a gente consegue descobrir quanto é que mede esse lado aqui? Sem régua, sem nada, apenas com cálculos? E a gente consegue. Com cálculo, com contas, a gente consegue descobrir quanto é que mede esse lado que está faltando. Esse lado que está faltando mede 5. E agora tu deve estar pensando, é fácil, é sempre somar mais um, não é bem assim. E tem um detalhe também, o Teorema de Pitágoras só vai funcionar para triângulos retângulos. Então ele tem que ter esse indicador de 90 graus aqui no canto. Senão o teorema não vai funcionar. Mas não se preocupe, nem tudo está perdido. Se for um triângulo que não é retângulo, a matemática também já deu seu jeito. Mas vamos começar por aqui, né? Esse daqui é um exemplo do Teorema de Pitágoras, eu vou arrastar ele aqui para o lado, vamos ver outro. Se eu tenho um triângulo aqui um pouco diferente, dessa vez as medidas dele são 8 e 15. Então, pelo Teorema de Pitágoras, já que esse triângulo aqui é retângulo, né, eu posso usar ele, o maior lado vai dar 17. E agora você deve estar se perguntando qual que é a lógica por trás disso, né? Como é que 15 e 8 dá 17, e 3 e 4 dá 5. E é com o Teorema de Pitágoras que a gente descobre qual que é a lógica que está por trás disso daqui. Só que antes de eu te mostrar ainda a lógica do Teorema de Pitágoras, eu queria deixar um lembrete aqui que esse triângulo é muito famoso. Ele é o triângulo 345. Ele é conhecido por esse nome e sempre que tu tiver um triângulo com um ângulo de 90 graus, ou seja, um triângulo retângulo, tais que um lado é 3 e o outro é 5, tu sabe que o outro é 4 e vice-versa, né? É um truque aí para ganhar uma velocidade. Então, qual que é a lógica do Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras, ele enuncia que se eu tenho um triângulo retângulo, com os lados A, B e C, detalhe que se tu está fazendo uma modelagem desse tipo, o A tem que ser sempre esse maior lado, a rampinha, a gente tem então que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, um lado ao quadrado é igual a soma dos outros dois ao quadrado, só que tem que tomar alguns cuidados aqui para aplicar a fórmula. Esses lados, eles têm nome, né? O A é a hipotenusa, o B é o cateto B e o C é o cateto C. Esses nomes feios aí, gregos tradicionais, estão sendo carregados aí com a gente. Mas o mais importante é saber identificar a hipotenusa. A hipotenusa vai ser sempre o maior lado aqui do triângulo. E você consegue visualizar qual é o maior lado de um triângulo retângulo com o olho mesmo, empiricamente, ou observando o ângulo de 90 graus aqui. O maior lado é sempre oposto aí. O ângulo de 90 graus sempre enxerga aí. E então, memoriza aí que a hipotenusa é o maior lado. Vamos fazer um exemplo do Teorema de Pitágoras, então? Se eu tenho um triângulo dessa forma, e o meu objetivo, claro, é descobrir o valor de x. Eu vou analisar aqui que eu tenho que usar o Teorema de Pitágoras, porque se trata de um triângulo retângulo, e eu vou lembrar que no Teorema de Pitágoras a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Para isso, agora eu tenho que identificar quem que é a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa aqui é o 13, certo? Então, eu vou começar escrevendo 13 ao quadrado. Agora, na sequência, eu vou colocar um cateto ao quadrado, qualquer um deles, agora tanto faz a ordem, então eu posso colocar o 12 ao quadrado, mais o outro ao quadrado vai ser x ao quadrado. Agora, para resolver esse tipo de equação, é só uma questão aí de álgebra para terminar a conta, então. Eu tenho que elevar primeiro as minhas potências, então 13 ao quadrado vai ser 169, 12 ao quadrado 144. Por sua vez, para eu terminar essa equação, eu vou passar esse 144 para o outro lado subtraindo, e eu vou ter 169 menos 144. A diferença desses dois é 25, e agora é onde a gente tem que tomar muito cuidado em como a gente se expressa. Se o professor de matemática falar que, então, eu passo esse quadrado para o outro lado como raiz quadrada e o x é 5, ele pode estar te induzindo a um erro para outras matérias dentro da matemática. Porque essa equação aqui é uma equação de segundo grau, porque ela tem esse expoente 2 aqui. Então ela tem duas respostas como equação. As respostas dessa equação aqui são 5 e menos 5. Mas, como eu estou dentro do universo da geometria, eu vou considerar apenas uma resposta. Eu vou me perguntar que número ao quadrado positivo resulta em 25. E é o 5. Mas não se esqueça que menos 5 ao quadrado também é 25, tá? Tem uma outra resposta dessa equação. Mas como a gente está na geometria, apenas o 5 serve como resposta para esse problema geométrico. Vamos para o próximo exemplo? Então, o próximo exemplo. Agora eu tenho um quadrado, desse jeito. E eu preciso descobrir a diagonal dele, vamos dizer. Então, se eu tenho que descobrir essa diagonal, eu vou tentar enxergar um triângulo aqui para usar o Teorema de Pitágoras. E o triângulo que eu vou usar é esse daqui, claro. Se eu estou usando esse triângulo aqui, eu vou identificar quem que é o maior lado. Se é o 6, que está empatado, ou será que o D é maior que eles? E de fato o D é maior que eles, porque eu consigo ver isso, ou
que o ângulo de 90 graus do triângulo está oposto a ele. Então, d ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Porque na fórmula eu sempre tenho que começar com a hipotenusa, sempre tenho que começar com o maior lado. Faz sentido, né? Pois ele é a soma dos outros dois. Agora, para continuar resolvendo, eu vou elevar ao quadrado os outros dois lados. E eu vou ter então que d ao quadrado é igual a 72. Como eu estou dentro da geometria, eu vou considerar a resposta positiva, então eu posso escrever assim. E agora eu entro numa questão que é o fato de que 72 não tem raiz exata. Então, para isso, você vai precisar do seu estudo de radicais para fatorar esse número. E quando a gente fatora pelos primos, tu já estudou aí radicais e fatoração, a gente lembra que a gente pode fatorar, na verdade, em qualquer ordem. Aqui eu vou querer primeiro dividir pelo 3, pelo primo 3. Então, quando eu divido esse número por 3, eu vou ter 24, continuando a divisão eu vou ter 8, agora eu vou dividir por 2 e eu vou ter 4, dividindo por 2 mais uma vez, eu vou ter o 2, e por sua vez, para finalizar, encontrar o pivô, eu tenho 1 aqui. Quando eu encontrei esse 1 aqui, significa que a fatoração do número completou. Agora eu vou juntar meus fatores iguais para encontrar a raiz quadrada desse número. Pois, se eu só multiplicar esses números aqui, eu vou voltar até 72. Então, a cada par, eu vou gerar um igual. Agora, para esse par de 2, eu vou juntar e transformar num 2. E para o cara que ficou sozinho, a gente coloca a raiz de volta, então raiz de 2. Eu multiplico esses fatores, números com números, raízes com raízes, e eu vou ter 6 raiz de 2 como resposta. Então, a diagonal do meu quadrado mede 6 raiz de 2. E você pode até achar agora que é coincidência que o lado era 6 e a resposta deu 6 raiz de 2, mas não é coincidência. Se eu tivesse um quadrado de lado 8, a diagonal do quadrado mede 8 raiz de 2. Se eu tivesse um quadrado de lado 10, a diagonal seria 10 raiz de 2. É só colocar um raiz de 2 do lado e o teorema de Pitágoras mostra isso pra gente. Então, a diagonal de um quadrado é sempre raiz de 2 vezes maior do que o seu lado. Um resultado importante e que, se tu memorizar, pode poupar tempo aí em várias questões. Na sequência, a gente vai ver agora as relações métricas no triângulo retângulo. Pode encontrar isso aí pela internet com esse nome, e ela se refere ao seguinte: quando eu tenho um triângulo retângulo e com as devidas notações deles, né, B, C e A, eu crio a altura dele relativa à hipotenusa, relativa ao maior lado, assim. Porque quando eu fizer isso, como minha altura provoca outros 90 graus, agora eu tenho 3 triângulos retângulos. Um na esquerda, um na direita e o meu triângulo em verde. E o que acontece é que todos esses triângulos são semelhantes. Como esses triângulos todos são semelhantes, eu posso criar muitas fórmulas em cima desse modelo de triângulo retângulo. Então vamos nomear esse segmento branco aqui, claro, H porque ele é a altura. Eu também posso dar nome para esses dois segmentos que foram divididos aqui. A hipotenusa foi dividida em M e N. Que o M, eu posso falar que também que ele é a projeção do meu B e que o N é a projeção do meu C. Quando eu tenho esse modelo aqui de triângulo retângulo, eu tenho todas essas fórmulas. Mas não se desespere, porque a grande maioria dos problemas de relações métricas no triângulo retângulo se resolve só com essas duas. A primeira tu já conhece, a primeira é quem? É o teorema de Pitágoras, e a segunda é nova. A segunda é nova porque ela envolve os novos termos que a gente atribuiu aqui ao nosso triângulo, H, M, N. Como essas duas fórmulas usam todas as letras, a grande maioria dos problemas dá para resolver usando só essas fórmulas. Se souber fazer semelhança de triângulos, melhor ainda, você consegue resolver todos os problemas de semelhança de triângulo ao invés de decorar as fórmulas. Mas, cada estudante com sua preferência. Se quiser decorar as fórmulas e conseguir decorar essas fórmulas, maravilhoso. Então agora um exemplo de relações métricas. Eu posso ter um triângulo dessa forma, que mede 30, 40 aqui, e eu quero descobrir o valor da altura dele. Para isso, vou precisar das relações métricas agora, mas antes, eu posso identificar que isso daqui é um triângulo 3, 4, 5. Só que ele é um triângulo 3, 4, 5 disfarçado, e foi ampliado 10 vezes. Então, sem muitas delongas, eu poderia fazer o cálculo pitagórico para achar a hipotenusa aqui embaixo, mas o valor da hipotenusa é 50. Ele é o 3, 4, 5 ampliado 10 vezes, 30, 40, 50. E é muito frequente tu encontrar triângulos múltiplos do triângulo 3, 4, 5 como ampliado 10 vezes, ampliado 5 vezes ou 1000 vezes. Tu pode poupar tempo também se tu ter essa sacada. Eu vou usar a fórmula que fala que o meu A ao quadrado vezes a... Agora eu vou usar a fórmula que a minha hipotenusa vezes a minha altura é o produto dos meus catetos. Essa é uma das fórmulas das relações métricas. Mas você também poderia resolver por semelhança de triângulo. Fazendo as substituições devidas, o meu A é sempre a minha hipotenusa, o meu H é a minha altura, não pode confundir H de altura com H de hipotenusa, e B e C, na ordem que se lê, ou seja, da esquerda para a direita, são 30 e 40. Fazendo as substituições, meu A é 50, meu H é X, meu B é 30 e o meu C é 40. Se eu quero terminar essa equação, eu vou ter 50x igual a 1.200, 1.200 dividido por 50 vai ser 24. Finalizando aí o nosso exercício.
Espero que tenham gostado da aula aí de Teorema de Pitágoras, gente. É isso aí, valeu.